Bom dia, queridos alunos, professora Simone. Hoje nós vamos iniciar a disciplina de Bioquímica. Vamos começar, então, por Bioquímica de Proteínas. Quem não viu o vídeo da aula passada, onde a gente dá uma visão geral da disciplina, eu pediria que voltasse lá no AVA e assistisse primeiro, é um vídeo de uns 40 minutos, onde a gente faz, então, um apanhado de tudo que a gente vai ver aqui na disciplina. É para que a gente tenha, então, essa visão do todo e agora entenda que a gente vai começar com a parte de bioquímica de proteínas, ou seja, estrutura e função das proteínas, ok? Então, as proteínas são as macromoléculas mais abundantes e que ocorrem em todas as células e em todas as partes das células. Tá? Nós temos, então, proteínas na membrana, no citoplasma, nas organelas. Então, a gente tem as proteínas são as macromoléculas mais abundantes nas células. A gente vai ver que os carboidratos são as macromoléculas mais abundantes na Terra. Tá? O que são proteínas? São polímeros de aminoácidos. O que são polímeros? São moléculas grandes formadas por subunidades que se repetem. Então, os aminoácidos seriam as subunidades das proteínas que, ao se ligarem entre si, se repetirem, né? Existem 20 aminoácidos, esses 20 aminoácidos se ligam entre si, vão se repetindo várias vezes numa molécula grande, que a gente chama, então, de proteína, tá? A linguagem da proteína, ela é escrita num alfabeto formado por 20 moléculas precursoras. Então, é isso que eu falei para vocês. Existem 20 aminoácidos, e é isso que a gente vai, antes de entrar em proteínas, a gente vai conhecer os aminoácidos. Quais são esses aminoácidos? Vocês vão ver que os aminoácidos são divididos em aminoácidos básicos, ácidos, os alifáticos e os aromáticos, tá? E os neutros, né? Então, as proteínas são instrumentos moleculares por meio dos quais a informação contida aqui no genoma, no núcleo das células, é expressa na forma de proteínas. Isso a gente já viu lá no vídeo da aula passada. Quem não viu, volta lá para ter essa explicação aqui do dogma central da biologia molecular, né? Lembra que eu falei lá para vocês também sobre o proteoma, né? O conjunto das proteínas? Então, aqui nós temos o mesmo organismo, né? A pulpa, a lagarta e a borboleta. Então, são fases diferentes do desenvolvimento do mesmo organismo. Então, se você olhar no núcleo das células, o genoma é o mesmo dessas 3 fases do desenvolvimento da borboleta, né? O que muda aqui é a expressão desse genoma. O que muda, então, são as proteínas, é o conjunto de proteína, é o que a gente chama de proteoma. Simplesmente a expressão do que está codificado no genoma é expresso e provoca toda essa diferença aqui no fenótipo dessas diferentes fases do desenvolvimento de uma borboleta. Isso é só para vocês terem noção da importância das proteínas, certo? Então, vamos imaginar aqui, ó, nós temos no DNA 50 mil genes, que são fragmentos de nucleotídeos que têm informação para ser transcrito no RNA mensageiro e traduzido numa proteína, ou seja, é a receita para as proteínas. Então, nós temos 5 mil genes no DNA. O DNA, ele é um polímero de nucleotídeos, né? É o A, T, C e G, que se repetem para formar o polímero do DNA, do ácido nucleico ou do ácido ribonucleico, DNA ou RNA. Esses nucleotídeos, eles se organizam de 3 em 3, no que a gente chama de trinca, ou códons, né? Onde cada códon codifica a entrada de um aminoácido durante a síntese proteica. Então, você pega o fragmento do gene e começa. Quais são os primeiros 3 nucleotídeos? Não é? Qual é o primeiro códon? O códon é a metionina. Tal que corresponde ao aminoácido metionina. Então, o aminoácido metionina é que vai ser adicionado primeiro
na síntese da proteína. Depois, qual é o segundo codo, qual é a segunda trinca, e assim vai para formar o polímero. Ou seja, a informação que está no DNA, na forma de nucleotídeo, de trinca em trinca, vai dizer para a célula, na hora que ela for sintetizar suas proteínas lá nos ribossomos, qual aminoácido é o primeiro, qual o segundo, qual o terceiro, até formar a sequência de aminoácidos daquela proteína e, portanto, sintetizar a proteína. Então, o que eu quero dizer para vocês é que, a partir desses 50 mil genes que estão codificados através de 4 nucleotídeos que se organizam ali e formam esses 50 mil genes. Esses 64 códons codificam para 20 aminoácidos, ou seja, existem trincas que representam o mesmo aminoácido, por isso que a gente diz que o código genético é degenerado, porque você tem, por exemplo, mais de uma trinca para determinado aminoácido e outros aminoácidos só tem uma. Então, não é o mesmo número de vezes que aquela trinca... Não é só uma trinca para um aminoácido, tá? Existem aminoácidos que só tem uma trinca, tem outros que tem duas, tem outros que tem 3. E isso é outra explicação, né? Mas é devido à importância daquele aminoácido que é tão importante para a célula que ele tem mais de uma trinca, tá? Bom, nós temos 20 aminoácidos que podem ser ligados a esse polímero para formar proteína. E quantas proteínas nós podemos sintetizar? Uma célula humana pode sintetizar 2 milhões, de 200 mil a 2 milhões. Meu Deus, mas nós temos 50 mil genes... E podemos, a partir desses 50 mil genes, usando 4 nucleotídeos e os 20 aminoácidos, a gente pode sintetizar até 2 milhões de proteínas diferentes. Exato. Mas o certo não seria 20 mil genes, 50 mil genes, 50 mil proteínas? Não, porque lá na biologia molecular a gente aprende que quando o gene é transcrito no RNA mensageiro, a gente tem ainda um processo chamado splicing, que é quando aquele RNA mensageiro pode se dividir em mais de um, pode ser modificado e pode produzir diferentes proteínas, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que esse fluxo de informação aqui, ó, ele é tão, mas tão importante que você tem, então, a partir do genoma, diferentes proteomas, em diferentes momentos metabólicos de uma célula, tá? E, obviamente, que a proteína tem diversas funções, tá? Nós vamos ver aqui, porque a gente vai estudar estrutura e função. Bom, as proteínas, elas, então, são polímeros de aminoácidos. Então, vamos começar, na aula de hoje, a estudar os aminoácidos, ok? Os aminoácidos, eles são estruturas formadas por um carbono central, aqui, e 4 ligantes, né? Esses 3 ligantes nunca vão se mudar, ou seja, sempre vai ter um hidrogênio, sempre vai ter um grupo carbox, né? O grupamento carboxilato, que vem do ácido carboxílico, que é um carbono dupla O ligado a um OH, é uma carboxila, ou o grupamento carbox. E nós temos também o grupamento amino, que é o NH3, tá? E aqui nós temos a cadeia lateral R. Então, essa cadeia lateral R é que vai dar identidade ao aminoácido. Eu disse para vocês que existem 20 aminoácidos. O que muda? Se eu disse que esses 3 não mudam, o que vai mudar no aminoácido sempre vai ser a cadeia lateral. A única coisa que muda é a cadeia lateral. Na cadeia lateral eu posso ter um hidrogênio, eu posso ter um metil, um CH3, um etil e assim vai, tá? Então, o que vai mudar entre os 20 aminoácidos que existem é a cadeia lateral. Todos os aminoácidos têm 4 ligantes, exceto a prolina, que a cadeia lateral dela, ela acaba tendo 4 ligantes, mas ela não é... Ela é cíclica aqui, ó, tá? Então, você tem a cadeia lateral dela aqui, que é um CH2, CH2, CH2. CH2 são 4 CH2, não, 3 CH2, que é onde está rosa aqui, ó.
esses 3 CH2 vão se ligar ao grupamento amino aqui. E aí forma uma estrutura cíclica aqui, onde a cadeia lateral se liga ao grupamento amino, tá? Os demais, todos os grupamentos são livres, ok? Mas a gente vai estudar uma por uma. Então, vamos lá. Os aminoácidos, né? Aqui, ó, carbono assimétrico ligado a um grupamento carboxo, ligado ao hidrogênio, ligado a um grupamento amino e uma cadeia lateral, tá? Ó, carbono dupla OH é a carboxila aqui, o amino aqui, o hidrogênio aqui, a cadeia lateral lá. Aqui nós temos um outro aminoácido. Mesma coisa, carbono central ligado a um carboxo, ligado a hidrogênio, ligado a um grupamento amino, ligado a uma cadeia lateral. O que vai acontecer para formar as proteínas é que os aminoácidos vão se ligar entre si para formar o polímero, né? O segmento de aminoácidos para formar aquela proteína. Então, só que esses aminoácidos eles se ligam entre si por uma ligação chamada ligação peptídica, que se dá olha só, se dá sempre entre o carbox, o grupamento carbox do primeiro aminoácido com o grupamento amino do segundo aminoácido. Sempre, isso aí vocês anotem aí, tem que decorar. A ligação peptídica ocorre sempre entre o grupamento carbox do primeiro aminoácido com o amino do segundo. E assim sucessivamente, vai ligar depois o carbox do segundo com o amino do terceiro. O carbox do terceiro com o amino do quarto, ou seja, é sempre o carbox do anterior com o amino do próximo, ao longo da cadeia, tá? Quando começa a formar é o primeiro com o segundo, mas depois é o segundo com o terceiro, depois é o terceiro com o quarto, e sempre é entre o carbox de um com o amino do próximo na cadeia, tá? Isso significa que aqui nós temos um dipeptídeo, ou seja, dois aminoácidos ligados entre si. O que sai aqui chama condensação, essa ligação, porque sai uma molécula de água, tá? Sai o OH da carboxila e um hidrogênio do amino, libera uma molécula de água e forma a ligação covalente aqui, chamada ligação peptídica. E aqui nós temos, então, um dipeptídeo, ou seja, 2 aminoácidos ligados entre si por uma ligação peptídica. Vocês observem que sempre, aí aqui nós temos mais, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 aminoácidos ligados entre si, e aqui está a ligação peptídica, tá? Ali, olha só, a ligação peptídica, ela se dá, vamos ver aqui, ó, entre o carbox de um com o amino do outro. Então, aqui eu tenho o carbono assimétrico, esse aqui é a alanina, então nós temos o carbono central ligado ao hidrogênio, ligado a um amino, ligado a um carboxo, e a cadeia lateral dele é um metil, tá? Então essa é a alanina. Eu liguei, e aqui nós temos o outro carbono assimétrico ligado a um carboxo, ligado ao hidrogênio, ligado a um amino e ligado à cadeia lateral, que também é um hidrogênio. Então, a ligação se deu entre o carbox da alanina com o amino da glicina. Depois, aqui, nós temos o carbox da glicina ligado ao amino da tirosina. Tirosina é um aminoácido aromático, onde na sua cadeia lateral tem o anel aromático. Depois, nós temos uma outra ligação formada entre o carbox da tirosina com o amino do ácido glutâmico, ou glutamato. E assim vai, tá? O que eu quero mostrar para vocês aqui... a gente vai aprender todos os aminoácidos, um por um. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é que quando ocorre, então, a síntese do polímero, sempre nós vamos ter, ao longo do polipeptídeo, uma extremidade amino e uma extremidade carbox. Tá? Por quê? Porque a ligação sempre se deu entre o carbox de um com o amino do outro. O carbox de um sobrou o amino desse um. Se esse aqui o carbox desse ligou ao amino do outro, sobrou o carbox do outro. E assim vai, para que no final sobre o carbox do último e o amino do primeiro. Professora, não pode ser o amino do último e o carbox do primeiro? Não, porque lá eu disse para vocês
que a ligação peptídica se dá sempre entre o carboxo do primeiro com o amino do segundo, depois o carboxo do segundo com o amino do terceiro. Então, a ligação sempre se dá entre o carboxo do antecessor com o amino do próximo. Se eu ligo o amino do último, o que sobra? O carboxo do último. Se eu ligo sempre o carboxo do primeiro, o que vai sobrar é o amino do primeiro. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes eu coloco na prova uma estrutura assim, ó, obviamente sem identificar o amino, sem identificar as ligações, sem identificar nada, e peço para vocês fazer isso aqui, ó, fazer essa identificação para mim, tá? Mostrar qual é a extremidade amino e qual é a extremidade carboxo. Ou eu pergunto qual é o primeiro aminoácido da cadeia. Vocês têm que me dizer qual é o último aminoácido da cadeia. Vocês têm que me dizer. Como é que vocês vão me dizer? Aplicando essas informações que eu mostrei para vocês. Sempre a extremidade N-terminal ou amino-terminal é onde inicia a proteína. E a extremidade carbox ou C-terminal é a extremidade final da cadeia. Ou seja, representa ali o último aminoácido. E a ligação peptídica sempre vai se dar, então, entre o carboxo de um e o amino do outro. Como é que eu vou achar isso? É sempre começando pelo primeiro aminoácido, achando onde está o carbono central dele. Porque o carbono central, como eu disse para vocês, sempre tem um grupamento carboxo, um hidrogênio, um amino e o resto é a cadeia lateral. Então, quando você achou o carboxo dele, você vai ver que esse carbono dupla O liga com o nitrogênio aqui. E cadê o OH? O OH saiu aqui, ó. Quando está feita a ligação, você não vai ver a carboxila, você vai ver a carbonila só. Só o C dupla O, porque o OH foi embora com a água. Agora, se eu quiser romper essa ligação aqui, ó, quebrar essa ligação, que tipo de reação vai ser? Hidrólise. Lise na presença de água, ou seja, para eu quebrar essa ligação peptídica e restaurar os aminoácidos, eu tenho que devolver a água para a molécula. Por quê? Porque daí um OH da água vai para cá e o hidrogênio vai para o amino do segundo aminoácido. Tá? Então, reações que liberam água a gente chama de condensação e ela é reversível. Então, eu posso unir liberando água, eu posso quebrar, hidrolisar, ou seja, quebrar na presença de água. Nem toda quebra é hidrólise. A hidrólise é só quando eu preciso de água para fazer a quebra. A ligação peptídica, e vocês vão ver que a ligação glicosídica também, ambas para serem quebradas, rompidas, desfeitas, será necessário uma molécula de água. Então, a gente diz que é uma hidrólise, uma quebra na presença de água, tá? Beleza? Tá compreendido aqui, então? Então, vamos para o próximo. Então, todos os aminoácidos, eles compartilham características estruturais comuns. Então, isso que eu falei para vocês aqui, tudo que eu falei eu vou repetir, ó. Dos 20 aminoácidos, todos eles vão apresentar um grupo carbox, ou seja, o ácido carboxílico na sua extremidade, que é o C-OH, a carboxila COOH, e um grupamento amino ligado ao carbono alfa. Por que é carbono alfa? Porque esse carbono aqui, ó, ele é chamado de carbono alfa assimétrico, quiral, porque ele tem 4 ligantes diferentes. Então, dos 20 aminoácidos, todos eles vão ter carbono quiral, exceto a glicina, porque a glicina, a cadeia lateral dela é um hidrogênio, aí você fica com 2 grupamentos iguais. Então, todos os outros, os 19 aminoácidos, exceto a glicina, né? Dos 20, exceto a glicina, então todos os 19 vão apresentar um carbono alfa, ou seja, um carbono quiral, assimétrico, tá? E isso vai dar, obviamente, a ocorrência de isômeros para os aminoácidos. Por isso que nós temos os L e os aminoácidos que ocorrem
no organismo são todos isômeros L. Por isso a gente diz L-alanina, L-prolina, L-glutamato, tá? Mas a gente vai ver isso também mais pra frente. Mas só para mostrar para vocês que esses isômeros vêm, então, do carbono assimétrico aqui. O que muda entre os 20 aminoácidos é a cadeia lateral. Eu já disse isso para vocês. É a cadeia lateral. A única coisa que vai mudar, esse R aqui. O resto é tudo igual sempre nos 20. Então, é muito fácil. É só a gente saber a cadeia lateral dos 20 aminoácidos. A gente vai saber até desenhar. Se eu disser para vocês, assim, ó. Desenha a alanina, sendo que a cadeia lateral da alanina é um metil, CH3. Vocês vão lá e desenham a alanina. Desenha a glicina, sendo que a cadeia lateral da glicina é o hidrogênio. Vocês vão saber desenhar? Vão! É só colocar um carbono, um hidrogênio, um COH, um NH3 e um grupamento R. Professora, tô com uma dúvida. Eu mesmo tô fazendo as dúvidas aqui, porque vocês não podem levantar a mão, né, no presencial. Então, vamos lá, eu vou fazendo as dúvidas. Professora, por que às vezes está escrito COOH e às vezes está escrito COO-? E aqui às vezes está NH3+, às vezes está NH2. Por que isso? Eu não estou entendendo. Nós vamos entender. É a questão da ionização. Depende do pH que esse aminoácido vai estar. A gente vai aprender isso. Curva de titulação não é difícil, tá? Muito fácil. É só entrar aqui e acompanhar a aula do início até o fim, prestando atenção, tá? Aqui, esse aqui, ó. Os grupos R, eles vão variar, então, o tamanho, vão dar, né, dependendo se a cadeia lateral R é pequena ou grande, ela vai mudar lá a estrutura da proteína, vai ter influenciar o tamanho, a carga elétrica e a solubilidade daquelas moléculas. Isso a gente vai ver mais para frente. Bom, aqui é o que eu mostrei para vocês, ó. Então, nós temos os enantiômeros, tá? DOL, destrógeno e levógero, em função da presença de um carbono quiral assimétrico aqui, exceto a glicina. Os outros 19 aminoácidos apresentam um carbono quaternário, carbono quiral, carbono assimétrico, né? Mesma coisa, carbono alfa, tudo a mesma coisa. Quer dizer, significa a mesma coisa, né? É um carbono com 4 ligantes diferentes. Então, obviamente, que você pode ter a imagem, dependendo de como ele se posiciona, a sua estrutura se posiciona, ela pode formar um isômero, o destrógeno ou levógeno, DOL. Enantiômeros, então, são moléculas que têm a mesma fórmula molecular. Se você pegar aqui, vamos ver esse aqui, ó, C2H5O2. Entendeu? Chutei aqui. Sempre vai ser a mesma fórmula molecular para a alanina, por exemplo. Só que eu tenho a D e a L-alanina. O que muda? A fórmula molecular não é. Eles têm o mesmo número de carbono, o mesmo número de hidrogênio, o mesmo número de nitrogênio. O que muda entre eles vai ser a sua imagem especular, tá? É a posição dos ligantes em relação ao carbono central, tá? Então, é como se você tivesse essa estrutura aqui e um espelho aqui na frente. Então, a molécula que está aqui é D e a que está ali sendo representada no espelho seria a L, tá? Bom, os aminoácidos utilizados nem só pelos seres humanos, tá? Isso é padrão. Na síntese proteica animal e vegetal, os aminoácidos utilizados para formar as proteínas são os L-estereoisômeros. Isso é extremamente importante, sabe por quê? Porque devido a essa característica é que eu consigo fazer, por exemplo, expressão heteróloga. O que é expressão heteróloga, professora? É eu mandar sintetizar, na indústria química, sintetizar um gene, ou seja, um fragmento de nucleotídeo ATCG, na ordem que representa, por exemplo, o gene da insulina.
Tá? A insulina é um hormônio peptídico que regula o metabolismo de carboidratos. Então, eu posso fazer uma expressão heteróloga da insulina a partir de um gene que eu mandei sintetizar. Eu posso sintetizar o gene da insulina, o fragmento de DNA, inserir isso dentro de uma bactéria ou de uma levedura, né? Saccharomyces, ou se não, uma E. coli, uma bactéria, ou tanto célula procariota, bactéria, como eucariota, um fungo. Ambos os grupos vão produzir as proteínas usando o L-estereoisômero. Então, quando esse fragmento de DNA que eu sintetizei inserir dentro do genoma de uma bactéria ou de uma levedura, aí tem um protocolo para fazer isso, eletroporação, tem um jeito de você fazer isso in vitro, lá no laboratório. Aí você introduz dentro do núcleo dessas células, quer dizer, as bactérias não têm núcleo, porque são procariotas, mas você introduz dentro do genoma dela, ou da levedura, e você coloca esses micro-organismos para se dividir no meio de cultura rico em nutrientes. O que eles vão fazer? Eles vão fazer mitose e vão se dividir. E aí, eles, ao se dividirem, vão começar a fazer síntese proteica. Vão fazer a síntese das suas proteínas e também daquele gene que foi introduzido lá. Então, a levedura passa a sintetizar a insulina. Aí, o que você faz depois? Só extrai a insulina daquele... Você faz isso em bateladas, assim, né? Em tanques de fermentação, por exemplo, se você está usando uma levedura. E aí, você consegue produzir em larga escala, escala industrial, a insulina. Foi assim, inclusive, que mudou, né, a produção de insulina no Brasil. Antes ela era extraída de cavalo, do pâncreas do cavalo. Hoje em dia, ela é feita por expressão heteróloga, tá? Por quê? Porque todos os organismos micros e os animais, tanto bactérias, fungos, leveduras, vírus, ou os animais, todos eles utilizam o mesmo mecanismo de síntese proteica, onde eles vão usar sempre os mesmos aminoácidos, os mesmos 20 aminoácidos e sempre o isômero L, tá? Por isso é extremamente interessante na biologia, na biologia molecular, em que você consegue, então, usar desses conceitos para fazer aplicações biotecnológicas, tá? Bom, continuando aqui, voltando, a gente vai começar a ver, então, os aminoácidos, tá? Como eu falei para vocês, os aminoácidos das proteínas são exclusivamente L-estereoisômeros. Então, L-alanina, L-glicina, L-glutamato. Sempre o L, nunca o D, tá? Por quê isso? Porque a enzima que faz aquela... a síntese, ou seja, que faz a ligação peptídica ali entre os aminoácidos, ela só consegue atuar nos L aminoácidos, por causa do sítio ativo, tá? Da configuração que se dá lá tridimensionalmente no sítio ativo da enzima, e aí ela só consegue fazer a síntese da ligação peptídica entre dois L estereoisômeros. Quando a gente acabar aqui proteínas, a gente vai entrar no tópico de enzimas, aí vocês vão entender melhor essa questão de sítio ativo, né? E catálise, etc. Bom, essa conformação, quando você faz a síntese proteica, você tem um polímero ali, então tem o primeiro, o segundo, o terceiro, sei lá, uma proteína tem 100, 200 aminoácidos ligados entre si por uma ligação peptídica. E depois esse polímero ele se organiza tridimensionalmente no espaço numa conformação tridimensional, que a gente chama que é a estrutura terciária ou quaternária, que a gente vai ver. Mas essa estabilização, para que a proteína consiga desempenhar sua função, a sua estrutura tridimensional, sua conformação tem que estar estável. Ela não pode ficar ali montando e desmontando os sítios ativos,
ela tem que assumir a sua estrutura tridimensional quando ela é sintetizada e aí manter essa estrutura sem perder a conformação. Se a proteína perde a sua conformação, a gente diz que ela desnatura. E existem fatores que levam à desnaturação das proteínas, pH, calor, né? Bases muito fortes. Inclusive, é uma aula prática. Eu vou tentar montar aqui não vou dar aula prática, mas eu quero passar para você, mostrar o protocolo e passar para vocês a lógica daquilo, né? Que é o princípio daquela aula prática, para que vocês tentem imaginar o porquê que aquela reação daria, aquela proteína que a gente usaria ali, o leite ou a clara do ovo, ela desnatura na presença de um ácido, ou quando a gente coloca na chama do umbigo de Bunsen, o que a gente faria no laboratório, a gente vai conversar aqui. Então, na aula de sexta agora, eu já vou trazer uma aula teórica da prática, tá? A gente vai tentar fazer aqui com o que a gente pode, tá? Mas eu prometo que eu vou me esforçar para tentar fazer vocês entenderem a lógica da bioquímica, tá? Bom, seguindo, vamos ver... aqui, ó. Os aminoácidos, então, eles podem se comportar... Isso é extremamente importante, olha só. Os aminoácidos, eles podem se comportar como ácidos ou como bases, tá? Por que como ácidos e como bases? Porque lá na sua estrutura, aqui, ó, a gente viu que tem o carbono assimétrico, tem a cadeia lateral, tem um hidrogênio, mas tem dois grupamentos, o carboxo e o amino. Vocês viram que o carboxo pode ficar com uma ligação, com uma carga negativa e o NH3 pode ficar com uma carga positiva? Se ele perder esse hidrogênio aqui, ó, se ele doar esse elétron, se doar um hidrogênio, ou seja, se ele funcionar como um ácido, ele fica NH2. Se ele ganhar um hidrogênio, ele fica NH3+. Ou seja, ele pode perder uma carga positiva e ficar negativo, ou ele pode ganhar uma carga positiva e ficar positivo. Então, o COOH, na verdade, aqui, ele é o carbono dupla O ligado a uma oxidrila, um OH. Mas se ele perder esse hidrogênio, ele fica com a carga negativa. Então, ele pode doar o hidrogênio e ficar com a carga negativa. E o NH3 pode receber um hidrogênio e ficar... Quer dizer, o NH2 pode receber o hidrogênio e ficar NH3+. Então, você pode ter várias formas do aminoácido. A gente pode ter a forma não iônica, que é essa aqui, onde eu desenho todos eles sem carga nenhuma. Então, isso aqui não muda, então o carboxo sem carga é COOH. E o amino sem carga é NH2. Então, essa é a forma não iônica, tá? Esta aqui é a forma que a gente chama zwitteriônica. Significa que ele tem uma carga positiva e uma negativa, que quando somadas, dão uma carga total zero. Aqui não tem, aqui é não iônica, não tem carga nenhuma. Aqui tem uma carga positiva e uma negativa, que os somatórios dela dá zero. Isso é a forma zwitteriônica, tá? E nós temos o ácido e a base. Se a gente tem um aminoácido em que o carboxo aqui está negativo, mas o amino está NH2, esse é o ácido, a forma ácida. Se eu tenho uma estrutura em que aqui eu tenho hidrogênio, mas aqui eu tenho uma carga positiva, que é esse caso aqui, ó, COOH tá como aqui, não tá ionizado, mas o NH3 está ionizado, recebeu um H+. Então, a gente pode ter a base, ou seja, a gente pode ter 4, para este aminoácido aqui, onde a cadeia lateral não está contribuindo, porque tem aminoácidos em que a cadeia lateral também tem. Ele é um aminoácido que a gente diz ácido, então a sua cadeia lateral também vai ter um carboxo, aí é outra coisa, a gente vai falar depois. Mas agora, se a gente pegar um aminoácido, onde vamos imaginar que é a glicina, que é a cadeia lateral hidrogênio. Então, quais são os ligantes capazes de se ionizar? Só esses dois. Então, a gente pode ter 4 momentos diferentes para esse aminoácido.
A gente pode ter a forma em que ele está não iônico, zivteriônico, ácido ou básico, ok? Entenderam isso? Tá? Quando ele está aqui, ó, nessa forma zivteriônica, a gente diz que ele é um íon dipolar, porque ele tem um polo positivo e um polo negativo, tá? Então, essa forma aqui, ó, o zivterion ou forma zivteriônica, ele pode atuar tanto como um ácido, ou seja, ele pode doar esse hidrogênio aqui e ficar em NH2, ou ele pode funcionar como uma base, ele pode receber um hidrogênio e ficar COOH, tá? Então, quando a gente diz que os aminoácidos podem funcionar como ácido e como base, é em função dessa característica aqui, tá? Beleza? Então, olha só. Esse aminoácido aqui, ele está totalmente protonado. Então, vamos imaginar que você pegue um aminoácido e coloque ele num meio. Vamos ver se eu tenho aqui. Aqui. Que é mais fácil de explicar. Esse aminoácido aqui, ele está no meio ácido, né? Bem ácido, quer dizer um pH menos de 2. O que é pH, para começar? O que é pH? pH, anota aí, tá? pH é a concentração de hidrogênios do meio. Um pH bem baixo significa que ele é bastante ácido. O pH alto, 10, 9, é básico, ok? O que quer dizer isso? Quer dizer que no pH ácido, por exemplo, bem ácido aqui, menor que 2, eu tenho alta concentração de hidrogênios no meu meio, ok? No pH básico, eu não tenho tanta concentração de hidrogênio. O que sobressai lá, então, é o OH-, tá? Então, entenderam essa lógica aqui? Beleza, ó, aqui tá desenhando um tubo de ensaio, pequenininho, né? Que onde no pH bem ácido eu tenho alta concentração de hidrogênio. No pH mediano eu tenho quase um equilíbrio entre o H+ e o OH-. E no pH básico eu tenho quase nada de H+ e muito OH-. Tá? Então, a gente diz, o que vai acontecer se eu pegar esse aminoácido aqui, vamos voltar lá, se eu pegar essa forma aqui e colocar no meio, num pH 2. O que tem no meio? Alta concentração de hidrogênio. E o que vai acontecer com essa minha molécula aqui que é capaz de receber ou de doar hidrogênio? Ela vai doar ou ela vai receber? Se o meu meio é riquíssimo em H+. Ela vai receber, exato. Então, quando você recebe um hidrogênio, você é um aceptor de hidrogênio. Então, você é uma base. Quando você doa H+, você é um ácido. Então, nesse caso aqui, ó, em pHs extremamente baixos, a tua molécula vai receber o máximo de hidrogênio possível do meio e vai se protonar totalmente. Então, a gente diz que o aminoácido no pH extremamente baixo, ele está na sua forma totalmente protonada. Nesse caso aqui, eu estou desenhando a alanina, ó, CH3. Então, a cadeia lateral não ioniza. Então, quem vai ionizar, quem vai protonar é só esse aqui e esse aqui. Então, aqui eu tenho o hidrogênio e aqui eu tenho hidrogênio. Eu posso botar mais hidrogênio em algum ligante aqui? Não. Então, essa molécula aqui, quando ela tem um hidrogênio aqui e um aqui, ela fica com uma carga +1, porque esse aqui, o NH2, quando recebe, fica NH3+. O carbox, COO-, quando ele recebe o hidrogênio neutraliza o menos dele. E aí ele não fica sem carga aqui, só fica aqui. Então, a gente diz que no caso aqui da alanina, no pH 2 ela está totalmente protonada. Aí você começa a aumentar o pH. Vamos fazer de conta que a gente está fazendo um experimento. Você começa a aumentar o pH. O que você bota no meio para aumentar o pH? Hidrogênio ou OH-?
Ah, professor, eu vou botar uma base. Então, eu vou botar um OH-, por exemplo, um NaOH. Você bota uma base ali e fornece íons OH- para o meio. Então, à medida que você vai colocando o OH-, o que essa molécula vai fazer? Quer dizer, primeiro, todos os hidrogênios livres aqui vão começar a neutralizar esse OH- formando água. Quando acabar aqui, você vai... Não vai acabar, mas quando ele diminuir, entrar no equilíbrio, o que vai... Aí vai depender do pK, que a gente vai falar mais pra frente. A molécula que estava totalmente protonada começa a doar hidrogênios para o meio para neutralizar o OH-. E aí essa molécula aqui, então, começa a doar H+. E o H+ sai daqui ou sai daqui? Vai sair do ligante que tem um pK, ou seja, a disponibilidade em doar hidrogênios menor. Então, quem tem menor pK, constante de dissociação, vai doar primeiro. E eu já digo para vocês que quem doa primeiro é o carbox, tá? O amino é o último. Então, depois eu mostro, mas agora para vocês entenderem que o hidrogênio vai começar a sair do aminoácido do carbox. Ele vai começar a doar. Então, à medida que eu vou botando o OH- aqui, no meio, a molécula vai doando o OH+. Quem doa H+ é o quê? É um ácido. Então, à medida que eu aumento o pH, o aminoácido começa a atuar como um ácido e vai doar hidrogênios para o meio. E aí, como é que vai ficar o meio de cultura? O meio vai ficar com um equilíbrio aqui entre H+ e OH. Por quê? Porque ela está doando. E como é que a minha molécula fica? Bom, se o carboxo tá doando os hidrogênios, ele vai ficando negativo. Até que o carboxo de todos os aminoácidos que estão diluídos ali naquela solução percam os seus hidrogênios e ele fica com a carga -1. Aí, qual é aqui, quando estava totalmente protonada, a carga total do aminoácido era +1. Aqui vai ser 0. Por quê? Porque esse está negativo e esse está positivo, o somatório é 0. Essa aqui é a forma zwitteriônica. Ok? Depois, você continua, isso aqui vamos imaginar que acontece mais ou menos no pH 6, por quê? Porque em que momento vai ter a forma zwitteriônica, onde o somatório das cargas elétricas é 0 do aminoácido? No seu PI, ou seja, no seu PI é o valor de pH, é potencial isoelétrico, significa o quê? Eu pergunto na prova isso. PI é o valor do pH. PI não é a forma do aminoácido que o somatório é nulo, não. PI é valor do pH do meio no qual o aminoácido está está na sua forma zwitteriônica, ou seja, está ionizado de forma ao somatório das suas cargas dá 0, tá? Então, esse ponto aqui, ó, onde esse carboxo e ainda tem todos os hidrogênios do amino, em que o somatório é 0, ocorre exatamente no valor do pH do meio para cada PI de cada aminoácido. Então, vocês vão ver que eu vou mostrar para vocês uma tabela, não precisa decorar, com os 20 aminoácidos e cada um vai ter lá o seu peso molecular e o seu PI. Significa o que PI? O valor do pH no qual o somatório das cargas elétricas daquele aminoácido é 0. É naquele valor de pH em que ele vai estar na sua forma zwitteriônica. Tá, agora eu continuo aumentando o pH, isso aqui chama titulação, tá, gente? Eu tô titulando o meu aminoácido, eu tô colocando base aqui, a partir de um pH bem ácido, eu tô aumentando o pH à medida que eu adiciono OH- no meu meio. Então, o que vai acontecer a partir de agora, quando eu continuar colocando OH- aqui?
o aminoácido vai continuar doando H+, mas agora não tem mais H+ aqui no carboxo, porque ele já doou tudo. Nessa primeira fase aqui, ele é o carboxo que doa, porque o pK do carboxo é menor do que o pK do NH3. Agora quem vai começar a doar é o NH3. Daí o NH3 vai doando H+ para neutralizar os OH- no meio. E aí ele atinge uma forma em que ele não tem mais NH3 para doar, todos eles já foram doados, os hidrogênios, e ele está todo na forma de NH2. E aí o somatório da carga dessa forma iônica aqui do aminoácido é -1. Por quê? Porque só tem a carga do carboxo que perdeu o hidrogênio. Esse aqui, quando o NH3, quando perde o hidrogênio, fica NH2, sem carga, tá? E aí, nesse momento aqui que ele atinge essa forma, não adianta mais colocar hidrogênio no meio, que o pH não vai mais... quer dizer, não adianta mais ir colocando o pH, OH no meio, que não tem mais... hidrogênios para neutralizar. Aí a variação do pH vai dar um pulo, assim, bem... Por quê? Porque aqui, enquanto, do 2 até o pH 6, demora para isso aqui acontecer, porque esse aminoácido, à medida que ele está doando hidrogênios aqui, ele está tentando manter o pH constante em 2. E ele vai fazendo isso, até que não tem mais para ele fazer, aí o pH aumenta. Então, isso significa que os aminoácidos, e obviamente as proteínas, porque são formadas por aminoácidos, funcionam como tampões, tá? Por isso que vocês vão aprender que a hemoglobina, por exemplo, é uma proteína das hemácias, lá do citoplasma das hemácias, ela é um dos principais tampões do sangue. Ela funciona como tampão. O que é um tampão? É uma molécula que pode doar ou receber elétrons, e aí ela faz isso para manter o pH constante, ou seja, quando eu aumento o pH, eu aumento a concentração de hidrogênios do meio, o que a molécula faz? Capta hidrogênio. Quando quando eu diminuo o pH, quando eu torno ele mais ácido. Por exemplo, quando eu diminuo o pH mais ácido, maior a concentração de hidrogênios, o que a molécula faz? Capta o hidrogênio. Para manter o pH constante, ela capta o hidrogênio. Se eu aumentar o pH, significa que eu estou diminuindo a concentração de hidrogênio e aumentando a de OH. Então, se eu estou diminuindo a concentração de hidrogênios porque eu estou aumentando o meu pH, deixando ele mais básico, o que a molécula vai fazer? Vai doar hidrogênios para o meio para tentar manter aquele pH constante. Então, esta capacidade de uma molécula funcionar tanto como ácido, doar prótons, como hidrogênio, como base, captar prótons, é a característica essencial de um tampão. Então, vocês vão ver que proteínas são tampões, tá? Bom, eu vou parar essa aula por aqui, daí na próxima aula eu vou mostrar para vocês, na parte 2, a titulação, vou dar o exemplo, mostrar para vocês uma titulação de um aminoácido, tá? Que é o quê? Quando eu tenho, então, aqui, eu vou medindo o pH e vou adicionando volumes diferentes de base. Então, eu tenho uma solução aqui com um eletrodo lá dentro, medindo o meu pH, e vou adicionando, aqui tem tipo uma pipetinha, onde eu vou adicionando, pingando aqui dentro, base, NaOH. À medida que eu vou... E aqui dentro, nessa solução, eu tenho um tampão. Vamos imaginar que eu tenho um aminoácido aqui dentro, água e aminoácido, e aí eu vou medindo o pH. pH começa em um pH bem ácido, né? 1, 2, menor que 2, começa aqui, aí eu vou adicionando base e eu vou vendo o que vai acontecendo com o meu pH. Se eu estou adicionando NaOH, o meu pH vai aumentar, obviamente. Então, à medida que eu aumento a quantidade de base que eu estou adicionando, eu aumento o meu pH, mas não é uma linha reta. Tem essa curva aqui de dissociação do aminoácido que vai
que tem basicamente um ponto central, uma fase antes e uma fase depois, que vai depender das cargas elétricas daquele aminoácido. Tá? Então, nós vamos começar com um exemplo de um aminoácido em que a sua cadeia lateral é o hidrogênio, a glicina, e ela vai se comportar de uma forma, e depois a gente vai ver a curva de titulação de um aminoácido em que na sua cadeia lateral tem por exemplo, um carboxo. Então, você tem aquele carboxo lá do carbono alfa, depois tem o carboxo da cadeia lateral, depois você tem o NH3, tudo isso para se ionizar, tá? Aí eu vou mostrar para vocês como que a gente entende essa curva de titulação dos aminoácidos na próxima aula, tá? Um abraço, até mais, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, chat ou e-mail. Até mais.